Quando você considera a sua vida, vem à mente alguma decisão que você julga ter sido uma decisão crucial? Pode ser a decisão de casar com X ou Y, a decisão de não ter filhos. A minha maior decisão, a decisão em novembro de 1990, que mudou o curso da minha vida. Dessa decisão dependeu tudo que veio depois. Inclusive eu estar neste púlpito, dependeu daquela decisão. E algumas decisões têm este peso. Nós vamos iniciar hoje a exploração de uma linda saga, uma linda história. O livro de Ruth, que a gente vai hoje apenas traçar um panorama desta obra, e aí quarta-feira que vem nós vamos iniciar, como fazemos, expondo sequencialmente, versículo por versículo. Trata de uma jovem que tomou uma decisão, e essa decisão representou uma virada espetacular na vida desta moça. E eu escolhi este momento de decisão. Existem vários pontos muito interessantes neste livro, mas eu considero, dos 4 capítulos, os versículos 16 e 17 do primeiro capítulo, o ponto mais importante da obra. Eu não vou expor esta porção, mas eu queria que a gente lesse essa porção, que ela é fundamental. Quantos têm o texto santo hoje à noite? Ótimo. Abre em Ruth, primeiro capítulo, nós vamos ler apenas os versículos 16 e 17. A maioria de vocês conhece esta obra, muito conhecida. Apenas para contexto, Ruth e Orfa estavam caminhando, se afastando de Moabe rumo a Israel, de volta a Israel. E Noemi, a sogra, diz: voltem, minhas filhas, não existe futuro. Não existe futuro nenhum para vocês. Vão de volta para o país de vocês buscar marido, buscar felicidade de volta. Inicialmente, ambas choram. Não, nós não vamos ficar contigo. E finalmente ela insiste, e Orfa então dá um beijo na sogra e retorna. E aqui a gente vê as palavras belíssimas de Ruth, que age diferente. Ruth, primeiro capítulo, 16 e 17. Disse, porém, Ruth a Noemi: não insistas para que eu te deixes, e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Pai, fala aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Então, como disse, o livro de Ruth é um belíssimo drama de grandes perdas e tristezas, porém com um final feliz. A palavra Ruth
significa amizade. Sem dúvida, ela foi uma grande amiga, uma amiga leal à sua sogra, Naomi. O ponto central da história, do enredo, é o fato que Ruth aposta tudo no Deus de Israel, sem qualquer possibilidade de sucesso, humanamente falando. O desenlace dessa aposta é sensacional. O livro como um todo, e eu disse que eu ia fazer um panorama, dar uma visão geral para os irmãos. O livro como um todo envolve cerca de 12 anos. Isso mesmo, do primeiro versículo até o final do capítulo 4, um espaço aí de 12 anos de tempo. 10 anos, capítulo 1, de 1 a 18, na terra de Moabe. Alguns meses, de 1:19 a 2:23, em Belém e arredores. Um dia em Belém, uma noite na Eira, 3, 1 a 18. E, finalmente, um ano em Belém, 4, de 1 a 22. Então, é o que dura o lapso de tempo da obra. O livro tem apenas 4 capítulos, 87 versículos, 2.400 palavras. É tão pequeno que você pode ler em 14 minutos. Eu testei isso, eu mesmo. Eu vi lá quanto que os experts diziam que lia, alguns diziam 15, aí eu fiz o cronômetro numa leitura cadenciada, sem pressa, 14 minutos. Eu queria te convidar a estar lendo esse livro durante as nossas muitas quartas-feiras em que estivermos trabalhando este drama. A lista genealógica, no final deste épico, é o único link entre a casa de Davi e a tribo de Judá. Consequentemente, nós encontramos nesta obra o único cordão que une a tribo de Judá a Davi e ao leão de Judá, o Senhor Jesus Cristo. A obra como um todo trata da virada de sorte de uma moça imigrante, cujas possibilidades de sucesso em seu país adotado, Israel, eram quase zero. Quais eram as possíveis atividades de uma pobre viúva estrangeira na situação de Ruth? Isso é uma excelente pergunta. Quais eram as reais possibilidades de uma estrangeira viúva na situação de Ruth ao chegar em Israel? 2: prostituição ou servidão, só. Ruth escolhe servidão, recolhendo restos de cevada que caíam das mãos dos funcionários pagos por latifundiários. Acidentalmente, ou melhor, providencialmente, ao recolher grãos entre uma vastidão de outros diaristas, Ruth acaba caindo no campo de um camarada chamado Boaz, que era um parente distante do seu sogro falecido Elimeleque. Este homem se interessa por ela, mas diferenças colossais separavam os dois. Primeiro, a grande diferença de idade entre aquele senhor e a jovem Ruth. Segundo, e mais importante, a grande diferença social. Ele, rico, poderoso, ela, uma escrava estrangeira moabita, da raça amaldiçoada dos moabitas. E terceiro, a diferença ética. Ele judeu e ela gentil. Por causa dessas diferenças, que são difíceis para nós avaliarmos, porque nós vivemos em um mundo moderno, em que essas diferenças não contam muito, pelo menos para a maioria de nós, qualquer aproximação entre os dois é impensável. Noemi, a sogra de Ruth, trama uma situação
na qual Ruth acaba revelando a este homem que ele deveria se casar com ela pela lei do levirato. A lei do levirato obrigava o irmão ou um parente próximo a casar com uma viúva que não tivesse tido filhos do seu finado marido, a fim de preservar o nome e a propriedade daquele falecido. Porém, um detalhe legal do próprio levirato deveria ser obedecido, detalhe esse que fazia de Boaz uma segunda opção de marido para Ruth, pois havia um parente mais próximo do que ele que deveria se casar com ela. E aqui a gente vê um episódio de suspense, quando Boaz se aproxima deste homem, mas ele renuncia o seu direito de casar e Boaz toma sobre si a responsabilidade. Ruth, que havia sido estéril por muitos anos, casa-se com Boaz, fica grávida de Obed e torna-se bisavó do grande rei Davi, o maior de todos os reis de Israel. Consequentemente, Ruth veio a se tornar ancestral do Senhor Jesus Cristo, o filho de Davi. Resumindo a novela, Ruth inicia como uma desprezada moabita, uma pobre viúva imigrante, sem qualquer possibilidade de realizações maiores neste mundo. Todavia termina a história casada com um homem honesto, rico e poderoso. Deste homem ela tem um bebê, e através deste casamento e deste bebê, ela se torna mãe de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Considerando o início da história, o desfecho é colossal. Considerando o ponto de partida, o ponto final realmente é um drama tremendo. Apenas 2 livros nas Escrituras têm seus títulos com nome feminino, Ruth e Esther. Ambas são mulheres de grande fé. A fé de ambas é provada pelo mesmo tipo de desafio, arriscar tudo. Ambas as mulheres passam pela mesma prova. Qual é? Arriscar tudo, crendo que valeria a pena tal risco por causa de Deus. Esther arrisca o pescoço, Esther arrisca a própria vida para salvar seu povo já condenado por um decreto real. A reviravolta da saga de Esther também é tremenda. O cara que queria matá-lo morre enforcado na própria forca que ele havia mandado construir. O desfecho vale a pena, o desfecho é espetacular. Eu vou ler para você o desfecho de Esther, está em Esther 7, 9 a 10. Arbona, um dos servos do rei, disse: Amã é o cara que havia mandado, queria matar todos os judeus. Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele, pretendia usá-lo para enforcar Mardoqueu. Mardoqueu é o tio de Esther, o homem que salvou o senhor rei de ser assassinado. Use a forca para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu. É uma virada de mesa tremenda, assim como a virada na vida de Ruth é tremenda. Voltando para Ruth, Ruth joga seu passado no lixo, agarrando-se somente em Deus para segurança e proteção. Ruth perde tudo, suas raízes étnicas, sua família de origem, seu país e todo o seu passado. Ao dar as costas para Moabe, seu país, Ruth se lança nos braços do Deus de Israel e imigra para uma nação em que, humanamente falando, ela não teria qualquer possibilidade de recomeço. Quando Ruth considera tudo como perda, a fim de ganhar o Deus de Israel, ela nos lembra de Paulo,
que considerou tudo como perda, a fim de ganhar a Cristo, como ele mesmo disse. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ter justiça própria, eu ainda mais, diz o grande apóstolo, eu tinha tudo, eu tinha pedigree, eu tinha circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei o fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa de quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha justiça que procede da lei, mas a que vem mediante fé em Cristo, justiça de Deus que se baseia na fé. Paulo abandonou tudo e encontrou Cristo, o Goel remidor. Ruth abandonou tudo e encontrou Boaz, o Goel remidor. E por falar em Goel remidor, este livro poderia ter sido chamado de Boaz. Ao invés do livro ser chamado Ruth, ele também poderia ter recebido o título simplesmente de Boaz. Vê-se que este homem é um dos personagens centrais dessa história. Ele é o Goel, o que redime a família de Noemi e, por tabela, Ruth. Ele redime a triste história desta família, ilustrando assim como Cristo redime a nossa história. Se não fosse pela presença de Boaz neste livro, a importantíssima genealogia no final da obra não estaria presente. A linhagem histórica, e você pode ver isso no finalzinho da obra, se Ruth está aberta, passa 2 páginas, Ruth 4, 18 a 22. A importantíssima genealogia no final da obra mostra, aliás, inicia em Pérez, passa por Boaz e termina no rei Davi, e aponta para o grande filho de Davi, Jesus Cristo. Boaz é um homem extremamente honesto, com enorme senso de justiça e tremendo autocontrole. Sendo ele um homem muito rico e poderoso, ele não explora seus trabalhadores, não passa por cima dos ditames legais, levirato, e não se entrega a seus próprios desejos diante da bela jovem Ruth. Tal qual Natanael, em João 1,47, Jesus poderia dizer o mesmo a respeito de Boaz. Eis aqui um verdadeiro israelita, no qual não há dolo. Bacana esse paralelo, né? Tal qual, quando Jesus olha Natanael se aproximando, ele vê um homem sincero, um crente verdadeiro. Eu estou fazendo um paralelo. A mesma coisa poderia dizer Jesus deste homem Boaz. Obviamente, Boaz viveu séculos antes de Jesus, claro. Um outro personagem muito interessante nessa história é a sogra de Ruth, Noemi. Esta senhora perde todas as alegrias desta vida e ganha a maior alegria que uma mãe-avó poderia desejar. O começo do livro nos mostra Noemi se recusando a ser chamada pelo seu nome, agradável, que quer Noemi. Noemi quer dizer agradável. Por que ela se recusa a ser chamada pelo seu próprio nome? Por causa das tragédias. Ela perdeu seu esposo e seus 2 únicos filhos. Devido a essas perdas, Noemi não quer mais ser chamada de agradável, mas quer ser chamada de amarga. Mara. Não me chamem Noemi, me chamem Mara, porque o Senhor acabou com a minha vida.
lamentadora e ao extremo, né? Se você está no 4, recua uma ou duas páginas, Ruth 1, 20 e 21. Ruth 1, 20 e 21. Não me chamem Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De mãos cheias eu parti de Israel, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que vocês me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe grande amargura. Assim começa a história de Noemi. E como é que ela termina? Olha que reviravolta tremenda. 4:17, olha o final da obra. Encontramos Noemi transbordando de alegria, ao ter em seus braços o neném, Obed, seu netinho gerado por Boaz e Ruth. Lemos o belíssimo desfecho em 4:17. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. É interessante que eles não disseram, Ruth tem um filho. Interessante. É claro que foi Ruth que teve um filho, mas a glória para Noemi foi tão grande que a mulherada disse, Noemi teve um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Quando foi escrito esta obra? Provavelmente durante o reinado de Davi, 1011 a 971 a.C., com certeza antes de Salomão, pois o rei Davi é mencionado, mas Salomão não. Frequentemente, listas genealógicas citam apenas os nomes mais importantes e não todos os nomes. Mas se esse livro tivesse sido escrito após o reinado de Davi, os nomes dos reis que se seguiam apareceriam, principalmente Salomão, último rei sobre toda a nação. Roboão reinou sobre Judá e Benjamim, e Jeroboão sobre as 10 tribos posteriormente. Quem escreveu esta obra? Quem é o autor deste drama? Provavelmente o profeta Samuel, como ensina a tradição judaica. Sabemos que foi Samuel que ungiu Davi, rei, e que ele morreu ainda durante o reinado de Saul. Lemos isso em 1 Samuel 25:1. 1 Samuel 25:1. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde vivia em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Alguns importantes destaques da obra como um todo. Boaz é um protótipo de Jesus Cristo. O caso da redenção da moabita Ruth mostra claramente que o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, tinha planos para redimir também os gentios, e não apenas os judeus. Assim, Ruth é um protótipo de todos nós, gentios, já que nós não somos judeus. Nós, eu e você, não judeus, estávamos alienados das promessas de Deus, como lemos em Efésios 2, 12 e 13. Paulo diz, naquele tempo vocês, gentis, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às promessas de Deus, não tendo esperanças sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Que lindo! Boaz representando Cristo, Ruth representando eu e você. Um outro destaque interessante é que Ruth é um exemplar por excelência da mulher virtuosa de Provérbios 31:10. Isso é dito explicitamente em Ruth 3:11, se você quiser olhar, Ruth 3:11. Ruth
3:11, é o que está aqui na minha. Respondeu Boaz: bem me contaram tudo quanto fizestes a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixastes teu pai, tua mãe, e a terra onde nasceste, vieste para um povo que antes não conhecia. Não é aqui, deve ser 4:11. É 2:11. Está aqui, 3:11, desculpa. 3:11. Agora, pois, minha filha Boaz, falando com ela, não tenha receio, tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Ela é um protótipo daquela mulher de Provérbios 31. A misteriosa providência de Deus é vista em fatos corriqueiros descritos neste livro. Talvez o mais acidental é o fato que Ruth vai acabar nos campos de Boaz, aparentemente de uma maneira completamente acidental. E Deus inclina o coração deste homem poderoso, a pobre camponesa, entre uma multidão de outras moças diaristas que estavam colhendo cevada no campo do homem. A definição e o ponto central desta linda história está na decisão de Ruth, como eu disse, de emigrar para Israel com sua sogra. Esse é o pivô. O fato que ela faz isso queima o seu passado e ela embarca em uma arriscadíssima aventura em terra estranha. No momento da decisão, sua concunhada órfã havia desistido da viagem e voltado a Moabe. A sogra de ambas, Noemi, recomenda a Ruth a fazer a mesma coisa. Ao que Ruth responde: não insista comigo para que eu te deixe e não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. Orfa retorna a Moabe em busca de um marido. Ruth segue para Israel em busca de Deus. Está aqui a decisão. Essa é a decisão. No ano de 1519, o grande conquistador Hernán Cortés desembarcou nas praias que viriam ser o México, muitos anos depois, com 600 marinheiros e 11 navios. Diz a história que Cortés sabia que vários outros conquistadores haviam tentado invadir aquela península dos Maias. Os Maias eram guerreiros aguerridos, famosos, e muitos haviam fracassado para tentar dominar aquele império. Muito menores chances teriam os homens de Cortés, apenas 600, contra milhares e milhares de guerreiros. Quando eles desembarcam nas praias, Cortés começa a fazer discursos inflamados, falando sobre grandes riquezas, falando sobre sucesso, falando sobre um paraíso que estava diante deles, com tesouros indizíveis. Ele inflama aqueles marinheiros, e eles começam a marchar em busca desses tesouros. Mas o que decide tudo é que Cortés havia dado uma ordem muito importante. A ordem era: quando os marinheiros começassem a marchar à frente, os 600 homens, aqueles que ficaram nos 11 barcos deviam atear fogo às embarcações. Então, quando eles começam a marchar uma certa distância, Cortés para o exército e diz: olhem para trás.
e os barcos estão em chama. E Cortês disse: é ganhar ou morrer. Nós não temos como escapar. Ou nós conquistamos, ou nós todos morreremos. E assim, aquele pequeno exército, por causa daquela decisão tão importante, que Cortês arriscou a vida dele e dos seus homens, conquistaram aquela península grande e dominaram a região do México. A decisão dele foi crucial. Todos nós temos que fazer decisões na vida. Nenhum de nós escapa de fazer decisões. Algumas são menores. Que tipo de trabalho, que tipo de carreira eu devo abraçar? Devo me tornar um médico, um dentista? Devo me tornar um advogado? Que tipo de ministério devo abraçar, se esse, se aquele? Com quem devo me casar, se com esta moça ou com aquela? Temos decisões ao longo da vida. Algumas dessas decisões importantíssimas. Eu, como disse no começo desta palavra, tomei uma decisão em dezembro de 1990, que mudou o curso da minha vida. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, sozinho no meu quarto, coloquei a cara no chão e entreguei a minha vida. Deixei de ser um hipócrita religioso e passei a ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. A minha vida ganhou um outro rumo. Quem sabe você não está aqui hoje à noite e tem alguma decisão a tomar? Talvez não tenha o mesmo peso dessa decisão. Ruth estava diante de uma bifurcação. Ruth ou voltava para Moabe, como Orfa fez, e o futuro de Orfa é desconhecido, ou ela ia com ela, e aí então, muito maiores possibilidades ela teria de recomeçar a sua vida, ou ela arriscaria tudo, queimaria as pontes e se lançaria para fazer a vontade de Deus, do Deus verdadeiro. Ela escolheu Deus. Orfa escolheu um possível marido. Ela escolheu Deus e queimou as pontes. E você? Quem sabe você também? A sua decisão pode não ser tão grave. Pode ser se você vai honrar a Deus ou não no seu trabalho, que pode arriscar uma perda de emprego. Aí você vai querer, ou você vai querer a segurança do seu trabalho, ou você vai dizer: não, eu vou honrar o Senhor, venha o que vier. Pode ser um namoro que você esteja, e você sabe que não é a vontade de Deus, mas de repente essa aqui é minha única chance. É minha única chance, humanamente falando. Eu vou me agarrar nesse namoro, ou eu vou dar as costas, eu vou honrar o Senhor. Eu vou tomar a decisão de honrar o Senhor, não interessa o que é que vai dar. Enfim, as decisões, eu não conheço alguns aqui, e as particularidades da vida e do coração de cada um que está aqui. Pode ser a mudança para um outro local. Pode ser N situações. Mas olha para o exemplo de Ruth. Olha para o exemplo de Ruth. Ruth escolheu fazer a vontade do Senhor, desce no que desce. Pois eu te desafio a fazer a mesma coisa. Eu nunca me arrependi de ter tomado aquela decisão naquela noite. A minha vida não foi um mar de rosa, longe disso. Eu tive grandes lutas e batalhas, mas aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz. Lá, naquele momento, não tinha pastor, não tinha ninguém, só estava eu só. Mas cansado de pecar, cansado de uma vida hipócrita, pornógrafo como eu era, fornicador, minha vida torta, e aqui na igreja, agora, eu vou viver para Deus.
foi a melhor coisa que eu fiz. Eu espero que você também tenha essa resolução. Não insistas comigo para que te deixe e não mais te acompanhe. Onde tu fores eu irei, onde tu ficares eu ficarei. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Onde morreres eu vou morrer e ali eu vou ser sepultada. Que Deus me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eita moça valente, eita garota valente. Está aí o exemplo para mim e para ti. Te lança nas mãos do Senhor. Eu duvido que tu te arrependas, em nome de Jesus. Amém.